Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Casaca Vascaíno, seu canal de informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Estou aqui no meu ambiente de trabalho, pois é o único lugar que atualmente eu consigo gravar vídeos, porque não consigo conciliar meu tempo dos meus afazeres com o canal do Vasco. Então, vou utilizar este espaço aqui no meu trabalho para poder trazer conteúdos do Clube de Regatas Vasco da Gama para vocês. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro 2025, que foi detalhado aí pela CBF. Vamos falar também sobre um jogador, ok? Que toda vez fala que tem vontade de jogar no Vasco, ele quer jogar no Vasco, e dessa vez não foi diferente. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2025, falou mais uma vez que é o sonho dele desde criança. Vamos falar também sobre um jogador atacante do Vasco que pode ser vendido ao Barcelona, ok? E vamos falar também sobre Marcelo Santana, que viajou para a Turquia para poder tentar fechar contratos ali para o ataque do Vasco. E vamos falar também da proposta de um jogador, a proposta na verdade do Vasco para um jogador do América Mineiro, ok? Mas antes de iniciar o vídeo, pessoal, peço que você deixe seu like, comenta, compartilha muito, pessoal. Principalmente, assiste o vídeo, deixa o like, ok? Porque isso é muito importante, que assim a plataforma vai entender, o algoritmo entende que o meu conteúdo está sendo relevante e ele envia para mais e mais pessoas. Então vamos ao vídeo de hoje. Acima de tudo, abaixo de nada. Vamos começar aqui pela tabela do Campeonato Brasileiro, pessoal. Vou falar do seguinte: o primeiro nome do time que eu falar é o mandante. Por exemplo, na primeira rodada, Vasco e Santos, em São Januário. Segunda rodada, Corinthians e Vasco, na casa do Corinthians, e assim sucessivamente. Terceira rodada, Vasco e Sport. Quarta rodada, Ceará e Vasco. Quinta rodada, Vasco e Flamengo. Sexta rodada, Cruzeiro e Vasco. Sétima rodada, Vasco e Palmeiras. Oitava rodada, Vitória e Vasco. Nona rodada, Vasco e Fortaleza. Décima rodada, Fluminense e Vasco. Décima primeira, Vasco e Red Bull Bragantino. Décima segunda rodada, São Paulo e Vasco. Décima terceira, Vasco e Botafogo. Décima quarta, Juventude e Vasco. Décima quinta, Vasco e Grêmio. Décima sexta, Vasco e Bahia. 17ª, Internacional e Vasco. 18ª, Mirassol e Vasco. E 19ª, fechando o primeiro turno, Vasco e Atlético Mineiro. Jogos extremamente difíceis, principalmente a estreia, porque Vasco e Santos, o Santos aí com o Neymar, o Santos que atualmente no cenário de hoje do Campeonato Paulista não se mostra ser um time tão forte, mas contratou alguns jogadores que até o Campeonato Brasileiro irão chegar. Então vai ser um jogo duríssimo. Provavelmente até lá o Santos já vai estar com esses reforços mais, como é que se fala, entrosado com o Neymar, obviamente vai estar mais entrosado também. O jogo promete ser um jogão, um jogo difícil, e na segunda rodada também um jogo muito difícil, contra o Corinthians lá no Neoquímica Arena. Então, pessoal, essa é a tabela atualizada, a tabela detalhada, para falar melhor, do Campeonato Brasileiro 2025, no qual a CBF disponibilizou para que nós possamos assistir aqui, poder saber qual o nosso time vai enfrentar, quem o nosso time vai enfrentar, essa é a realidade. Continuando aqui, pessoal, com as informações, eu acredito que nessa semana vocês viram muito notícias sobre o atacante Fabinho, do Atlético Mineiro, ou do América Mineiro, perdão, que foi consultado pelo Vasco. O Vasco olhou, gostou do jogador, apresenta números, eu não vou dizer ruins, mas também não vou dizer bons. Teve uma participação em gols com assistência e gols também médio. É um jogador mediano, é o Fabinho do América Mineiro. O Vasco ofereceu US$ 1 milhão pela contratação do atacante do América Mineiro. US$ 1 milhão na cotação atual está em torno de 5,7 milhões de reais. É um jogador que pode agregar ao Vasco? Talvez sim, pela falta do Tyson e do David, e porque nós temos, infelizmente, um Jean David da vida e o Maxime, que ainda está se adaptando ao futebol brasileiro, que é um processo muito demorado e no atual cenário ele não está tendo muitas oportunidades. Continuando com as informações, pessoal, vale falar aqui também que tem um jogador que mandou um recado simplesmente extraordinário. O jogador postou em suas redes sociais uma foto de quando era criança, fazendo aquele símbolo do BPA,
da Força Jovem, e escreveu o seguinte, vou deixar para vocês, desde menor, nunca foi diferente, ou seja, ele declarou mais uma vez o seu amor ao Vasco. E que jogador é esse? O Davidson, pessoal, Davinho. E eu sou totalmente a favor de contratar o Davidson, porque para ser um banco imediato para o Verratti. Vocês sabem que o Verratti nem em todo jogo ele consegue se adaptar ao estilo de jogo. Davidson é um cara que se adapta a um jogo que pode ser um pouco mais rápido. Ele é aquele falso lento. O Davidson é aquele jogador falso lento. Eu acredito que poderia sim agregar muito ao Vasco, ok? Agregar muito ao Vasco. É um jogador que ele sempre veste a camisa do time que ele está, ele veste, honra a camisa, sua camisa e se doa muito dentro de campo. E sendo vascaíno no Vasco, eu tenho certeza que ele adotaria essa postura e muito mais, ok? Trazendo mais informações aqui para vocês também, tem um jogador do Vasco que está sendo cobiçado pelo Barcelona, ok? O Barcelona está oferecendo algumas propostas para esse jogador. O Barcelona está de olho nesse jogador devido ao campeonato se não me engano, é o Sul-Americano, Sub-20 que está acontecendo. E o jogador tem jogado algumas partidas aí e vem se destacando. O jogador é o Ryan, na verdade, é o Ryan. Boa parte da torcida não gosta do Ryan, essa é a realidade. Eu sou um tipo de torcedor que fala assim o seguinte: tem qualidade? Tem. Tem, como é que se fala? Potencial? Tem, mas ele não está utilizando. Um jogador que entra na partida parece que já está cansado. Um jogador que quando entra na partida parece que não tem aquele vigor físico que qualquer outro tipo de jogador que tem vontade de vencer demonstra. Então, é um jogador que parece que já está apático, um jogador que parece que não tem vontade de mostrar o potencial dele. Então, é um jogador que tem que mostrar que ele quer sim ser jogador do Vasco, ele quer ser um grande jogador. Tem qualidade para isso? Tem, mas até o momento, no time do Vasco, no clube de regatas Vasco da Gama, ele ainda não demonstrou. O Ryan, para mim, é esse tipo de jogador que tem qualidade, mas ainda não mostrou, ok? Na seleção ele tem os seus lampejos, mas no Vasco ele não consegue desempenhar um bom futebol. Uma outra informação que eu trago para vocês também é que o seu Marcelo Santana está na Turquia para tentar trazer contratações de jogadores para o clube de regatas Vasco da Gama. Prováveis nomes que ele está em negociação para contratar: Benjamin Garré, argentino, que já jogou no Manchester City, lá teve seus lampejos, mas vive machucado. Essa é a realidade. Pode ser um bom jogador? Sim, mas não tem aquela sequência positiva jogando futebol. É um jogador que não consegue se firmar por muito tempo e sempre está lesionado. Números, infelizmente, números pífios. Números que não agregam em nada para ser realidade, para ser mais exato. Falo de números, no caso, assistências e gols. Um jogador que oferece pouco, ok? Pode ter a qualidade técnica dele individual, pode, mas não tem uma sequência boa para que a gente possa falar: nossa, é um grande reforço de peso, é um grande jogador, é um jogador que vai tirar o Vasco dessa situação. Nós não temos números para afirmar isso. E o outro é o Lloyd Augusto, jogador que, cara, não me agrada em nada. Se bem que tem alguns vídeos de internet que parece ser um jogador habilidoso, parece ser um jogador que dribla muito, mas todo vascaíno vai se lembrar do Santiago Montoya. É esse mesmo. Você lembra? Eu acredito que lembra. Quando a gente via aquele vídeo de lá em 2013, se não me engano, arrebentando, veio pro Vasco. Cara, esse homem vai jogar muito, esse jogador é o cara, vai jogar muito. Enganou todo mundo. Então, eu costumo assemelhar o Lloyd Augusto com esse jogador. Lloyd Augusto, na minha opinião, tem alguns vídeos aí que ele consegue dar uns dribles, consegue dar umas assistências bacanas, mas os números dele são pífios, ok? Eu espero que eu queime minha língua, mas Garré e Lloyd Augusto não são jogadores para o clube de regatas Vasco da Gama. São jogadores que infelizmente não vai agregar em nada. São jogadores que infelizmente não vai ajudar o Vasco a sair dessa situação, ok? Eu espero muito, mas muito, mas muito que eu mude a minha língua e eu erre nesse meu palpite. Eu espero muito, sabe, até porque eu sou vascaíno. Não vou torcer contra, isso é óbvio. Na minha opinião, não quero que isso aconteça. Eu quero que eles venham para o Vasco e encha de gols aí, faça gols, assistência, dê título pro Vasco, é óbvio que eu quero isso. Mas, na minha opinião, são jogadores que não vão agregar muito. São jogadores que
não tem esse potencial todo para ajudar o Vasco, para tirar o Vasco da situação que se encontra. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Trouxe algumas informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez, compartilhe esse vídeo, comente, deixe sua opinião e principalmente deixe seu like, ok? Então é isso, valeu, falou e até mais.